Bom, na economia saiu finalmente a informação que todo mundo aguardava em relação ao PIB, mas pela cara da Denise Campos de Toledo, que eu estou vendo aqui, quem está na internet também vai ver, Denise, não foi bem o PIB, é isso? Foi bem. Foi? Saímos da recessão. Que bom, agora, hein? isso não quer dizer um crescimento vigoroso, maravilhoso de todos os setores. Positiva, Denise, Notícia então? positiva, saímos da recessão após 8 trimestres consecutivos de então queda. Faz uma cara melhor, Denise, né? Nossa, Thiago. Muito melhor. 1% de expansão no primeiro trimestre, isso em relação ao trimestre anterior, imediatamente, o fechamento do ano passado. Agora, o problema é que em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, a gente ainda continua com uma queda de 0,4% e no acumulado de 4 trimestres, a queda é de 2,3%. Portanto, é aquela recuperação lenta e gradual. E nós vamos falar sobre isso agora com o Sérgio Vale, que é economista da MB Associados. Sérgio, bom dia. Bom dia, Denise. Bom, Sérgio, veio até um pouquinho melhor do que outros indicadores prévios, inclusive o IBCBR do Banco Central, né? Pois é, Denise, o número de fato veio bem, veio dentro do que se imaginava, agricultura, commodities em geral, né, porque também extrativa mineral teve um bom resultado, ajudou muito nesse primeiro trimestre, deu essa sensação da gente sair de fato da recessão, né, pelo crescimento positivo pela primeira vez em 8 trimestres. O duro e o triste disso tudo é que é um trimestre que já passou, foi o primeiro trimestre, foi tudo antes da crise política que a gente teve agora. Então, a gente pode comemorar esse número, mas infelizmente tem que colocar as barbas de molho, porque talvez o segundo trimestre venha aí com algumas decepções por conta de tudo que aconteceu na metade desse trimestre com a crise política. Então, vai ser uma vitória de pirro, infelizmente, né? Aquela sinalização que a gente tinha uma economia que estava, de fato, entrando em recuperação, ia ter provavelmente um crescimento interessante esse ano, a gente provavelmente perdeu um pouco dessa sinalização que esse dado de PIB deu agora, por conta do que aconteceu em maio. Então, é para se comemorar, mas infelizmente a gente ainda pode ter algumas notícias negativas pela frente. E eu colocava que a comparação com o mesmo trimestre do ano passado ainda é negativa, assim como acumulado, não é? Então, ainda vai levar um tempo para a economia, de fato, ter um resultado anualizado positivo. E mesmo na composição, nós tivemos ainda estabilidade de serviços, uma leve queda de consumo e investimentos também ainda em queda, não é, Sérgio? Mas olha que interessante, quer dizer, caiu 0,4% o primeiro TRI contra o primeiro TRI do ano passado. Mas se você pega o começo do ano passado, estava caindo em torno de 5,5%. Então, na verdade, você está tendo uma melhora na comparação interanual e muito provavelmente a gente ia começar o segundo trimestre a ter números positivos na comparação com o ano passado. E assim, eu acho que tinha uma certa clareza no mercado, a gente acredita nisso também, que a gente poderia chegar no final do ano com números quase próximos de 3% de crescimento no trimestre na comparação com o ano passado. Isso tudo se perdeu agora, né? Então, assim, a gente estava naquele meio do caminho com os números que estavam se aproximando de coisas mais próximas de zero, depois de estar caindo muito ano passado, e caminhando para chegar no segundo semestre com números francamente positivos, né? E isso agora foi abortado por conta da crise política e que realmente triste vendo os números que a gente teve divulgados hoje. Agora, você não vê condições de a economia sustentar essa recuperação mesmo em meio à crise econômica? Ontem, aliás, eu acho que vale a gente lembrar, o Copom decidiu reduzir a taxa básica de juros mesmo em 1 ponto e no comunicado já colocou essa questão da incerteza maior, especialmente em relação ao ajuste das contas públicas. Agora, o fato é que os juros continuam caindo, a inflação está num patamar muito baixo, isso não poderia dar ainda algum fôlego nesse processo de recuperação, Sérgio? Não tenha dúvida que você tem uma recuperação cíclica acontecendo, né? Você não está caindo mais os 6% que caíram no começo do ano passado, mas ver uma recuperação mais franca agora fica difícil. Quando você tem uma crise política dessa magnitude, você acaba afetando confiança. Quem queria investir ou consumir volta a pensar se vai consumir ou se vai investir. Muito provavelmente a gente vai ver aí nos próximos meses, já no final de maio, alguns dados já saíram sinalizando essa queda de confiança no final do mês passado. A gente provavelmente vai ver isso também acontecendo em junho. Então a confiança vai diminuir, aí o consumidor desacelera o que ele estava voltando a consumir ao longo do primeiro trimestre, investimento também para, porque só vai voltar a investir quando tiver clareza do que vai ser o cenário político. E ontem a notícia do Banco Central
Você muito bem lembra que o Banco Central queria cortar mais juros do que acabou cortando, e a sinalização até o final do ano, muitas casas, a gente achava que poderia ser o caso também, de taxa de juros até abaixo de 8%. Mas você tinha a reforma da Previdência andando, o cenário fiscal estava bem encaminhado, a gente poderia ter uma taxa de juros bem razoável no final de 2017. Isso se perdeu agora, né? O Banco Central já sinalizou vai cair menos juros na próxima reunião, isso também prejudica o crescimento, especialmente quando você olha o segundo semestre. Então, juntando tudo isso, ver um crescimento em torno de 0 esse ano, com risco ainda de você ter uma queda no dado total do ano, não é difícil de acontecer, infelizmente. Tá certo, nós conversamos com o Sérgio Vale, que é economista da MB Associados. Sérgio, muito obrigada, um bom dia. Bom dia, Denise.